Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da sua NET. E também no www.tvmoginews.com.br. Hoje, especialmente de frente comigo, Dr. Roberto Podival. Ele é advogado criminalista, 24 anos de carreira e pegou casos emblemáticos como o dos Nardoni. Esse caso Nardoni que ficou marcado no Brasil. Ele também tem muitas histórias para contar em relação a outros casos e nós vamos comentar, é claro, sobre mensalão, sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e detalhe, ele é candidato à presidência da OAB de São Paulo e vai contar para mim se também vai levar isso para a política. São assuntos polêmicos e interessantes para falarmos com o Dr. Roberto Podival hoje aqui na TV Mogi News. Prazer recebê-lo, doutor. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme. Dr. Roberto Podival ficou muito famoso, né, com o caso dos Nardoni. Novinho, 46 anos, eu achei que você fosse um pouco mais velho, mas está aí na carreira há 24 anos, doutor. Como você chegou a um caso tão emblemático como o dos Nardoni? Como é que foi essa sua caminhada até aqui? Olha, é interessante, porque é uma caminhada de um advogado normal, natural. Eu me formei, abri um pequeno escritório no centro da cidade, e ficava, era a porta de cadeia. Uhum. Eu tinha amigos na delegacia, que eram delegados, eu passava a noite na delegacia esperando alguém ser preso para oferecer serviço, no dia seguinte entrar com habeas corpus. Como todo advogado começa a vida. E por ter muitos amigos, por sorte, por competência, por tudo junto, acabou que pegou um caso, e um caso puxou o outro, e outro, e outro, e as coisas, enfim, foram acontecendo. Foram acontecendo. E o primeiro caso emblemático seu foi dos Nardoni? Não, o primeiro caso emblemático... Qual foi aquele caso que você falou assim, puxa, esse aqui é legal? Acho que o primeiro caso, o legal mesmo é sempre o próximo. A gente costuma dizer que o próximo é o melhor do que os que já estão aí. O primeiro caso foi, acho que uma CPI dos precatórios. Eu entrei ali meio por acaso também, e no fim eu estava no meio de uma CPI junto com grandes advogados, grandes nomes do direito, e eu estava lá. Ali começou talvez a publicidade, a fama. Talvez tenha sido ali. Então, foi ali. E de lá para cá, tantos e tantos casos. Um foi conhecendo o seu trabalho, outro também, e o criminalista Roberto Podival começou a se sobressair. Foi assim, mas eu comecei realmente como dativo, fazendo convênio da ordem. Eu recebia da ordem lá a mixaria que eles pagam hoje para sobreviver, né? Eu vivia disso. Comecei como todo advogado, acho que começa. Dei sorte. E competência. Sorte, competência. Juntou tudo e estou aí. Vamos para o caso Nardoni, que é um dos casos que o Brasil parou para assistir. É verdade. Como você pegou esse caso e como você foi indicado para chegar no caso e poder defender? Peguei esse caso no fim do caso. O caso já estava com o júri praticamente para se marcar. O pai do Alexandre veio me procurar, advogado, colega nosso, tributarista, eu não conhecia, já tinha vindo algumas vezes falar comigo e veio me procurar e pedir para que eu assumisse o caso. A verdade é que o escritório todo, nós só fazemos crime, tem acho que uns 16 advogados lá nas equipes lá do escritório. Todo mundo era contra, porque era um caso que a mídia já tinha martelado, a opinião pública inteira contrária. Isso mesmo. E eu me lembro que quando eu cheguei no escritório, chamei os advogados e disse, olha, nos procuraram e tem esse caso. E todo mundo olha para mim e diz, não, pelo amor de Deus, isso não. E eu fui para casa dormir, voltei no dia seguinte e falei, olha... a vida inteira a gente defende o direito das pessoas serem defendidas. Seria uma covardia não aceitar o caso com receio da opinião pública, com receio da sua imagem, com receio... E eu achei que tinha obrigação de defender. Tantos outros colegas já tinham se recusado a defender o caso. E eu achava que não, que o discurso que a vida inteira eu tive, que as pessoas têm direito à defesa, para mim mesmo ia ser um discurso falso, equívoco, se eu não aceitasse a causa. E aí eu decidi que ia aceitar. Eu me lembro, doutor, que sofreu muita pressão durante todo esse processo do julgamento. Eu me lembro que no primeiro dia eu chego no fórum, aquela loucura toda, uma jornalista me pergunta, então doutor, qual a expectativa? E eu digo, nenhuma.
eles já estão julgados, ou pré-julgados. E no dia seguinte sai numa manchete de jornal, Podval joga a toalha no primeiro dia. E eu digo, eu nunca joguei toalha nenhuma porque eu nunca peguei a toalha, porque independentemente do mérito do processo que está sendo julgado, eles não tiveram direito a um julgamento justo, no sentido de porque um julgamento a opinião pública imparcial. já tinha condenado? Absolutamente, Sim. absolutamente. Os próprios jurados depois chegaram a falar assim, olha, nesse caso não tem como, não tinha jeito. Eu ia cada dia com um carro diferente para não ser apedrejado no caminho. Eu tinha proteção policial para entrar no fórum e para sair. Eu me lembro disso. Óbvio que um caso desse não poderia ter um julgamento justo no sentido de um julgamento imparcial. Não tinha. O interessante é saber por que um caso chama tanta atenção. Por quê, casos, doutor? eu não sei, talvez um estudo sociológico poderia dizer. Porque casos dá uma tese de doutorado isso, né? Casos como esse nós temos, infelizmente, todos os dias. É sair para a periferia, a gente que trabalha com crime sabe, a realidade é muito dura e isso tem rotineiramente. Mas nós, da imprensa, a opinião pública, nós pegamos a Isabela Nardoni como meio que um caso especial. Pegaram, tinha uma briga da Globo com a Record, colocaram ao vivo. E ficavam colocando. É engraçado, mas o caso tomou proporções muito grandes, maiores do que deveria, na minha opinião, porque isso atrapalha o judiciário, atrapalha a justiça. A imprensa atrapalha o judiciário? Eu acho de certa... É que assim, quando eu falo assim, de certa maneira sim, mas o que é a imprensa? Porque a imprensa noticia o que a população quer ouvir. Sim. Então, na verdade, há uma troca que, na verdade, acho que a população é que não está preparada, talvez, para uma democracia mais sólida. Você teve um caso muito parecido na Inglaterra, que os pais estavam em Portugal, naquele caso da menina Madeleine, e naquele caso a população inglesa toda, ninguém sabia o que tinha acontecido, a polícia portuguesa entendia que os pais eram os autores do crime. Tinham matado a menina. Tinham matado e escondido a menina, escondido o corpo, e eles tinham, só para quem não conhece o caso, estavam numa colônia de férias, deixaram os filhos dormindo e foram jantar. Isso mesmo. E largaram duas crianças em e casa. A menina e a acusação que teriam dado algum remédio para a criança dormir e teriam errado na dose, alguma coisa assim, e a criança morreu e eles teriam enterrado. Essa é a acusação, não tinha prova, mas esse era o fato. Todo o povo inglês chegou a abrir uma conta em nome do casal e a população dava dinheiro para que eles pudessem pagar uma defesa, porque eles entendiam ali que sem provas suficientes não poderia condenar ninguém. E isso era em proteção a eles, porque era proteção da própria população que achava que assim devia ser com cada um deles. Eu diria, se esse caso fosse no Brasil, pelo simples fato de largar as crianças sozinhas na casa, o casal já seria condenado. Exatamente. A população condenaria o casal. E não estou dizendo que é certo ou errado deixar a criança em casa sozinha, mas há uma cultura diferente, quer dizer, o povo europeu acho que entende mais que as garantias que estão aí, que o direito de defesa, que a ampla defesa, que serve para protegê-los contra um Estado muito violento. E aqui nós ainda não temos essa dimensão, né? Então a população clama, e quando gritavam, eu dizia, não clamam por justiça, na verdade clamam por vingança, né? E é esse o perigo a diferença, que talvez pareça mínima, é muito grande. Mas num país tão violento como o nosso, eu não digo nem dessa violência familiar que aconteceu no caso dos Nardoni, mas num país tão violento como o nosso, um criminalista, ele acaba tendo muito trabalho e várias análises sobre todos os casos, não é? Isso também temos que mostrar para a sociedade através da imprensa, não temos? Claro, a verdade é que a justiça, ela demora, ela é pouco eficaz no sentido de tempo, né? E aí cria uma sensação de impunidade muito grande. A justiça é muito morosa, doutor. Quando me perguntam das penas, se a pena é alta, se a pena é baixa, eu digo, tanto faz a pena. O problema não é quanto tempo a pessoa fica presa, o problema é quanto tempo leva para ela ser presa, porque isso causa uma sensação de não justiça, né? Então a gente tem que pensar um pouco nesse mecanismo da justiça, como é que a gente faz a justiça acontecer de uma forma mais célere, mais eficaz. E como né? que faz, doutor?
O problema é que a gente Qual que é a vive fórmula? um cobertor de pobre, não tem muita mágica. Você tem que investir no judiciário, você tem que colocar mais juízes, você tem que colocar mais pessoas, você tem que gastar com isso. Só que nós estamos num país onde as pessoas morrem na fila do hospital, e entre gastar no judiciário, tem que escolher, eu vou gastar no judiciário, no colégio, na saúde, e enquanto o país tiver que fazer as escolhas, no final, eu não sei o que acontece, mas falta tudo para todos, né? Não estamos com nenhum... É triste, mas é isso. Então, é difícil. Eu só vejo... A gente pode melhorar um pouco o sistema, a gente pode dar uma outra lógica para isso tudo, mas certamente, sem investimento, né, se você pegar um país europeu, a quantidade de processos em qualquer país é infinitamente menor do que numa cidade como São Paulo. Ninguém acredita o volume de processos que um juiz aqui em São Paulo trabalha. É impensável. E aí, claro que o caso já não é visto com o tempo e a atenção devida, porque é impossível, e assim tudo vai acontecendo. E vira aquela bola de neve. Vira aquele problema enorme. Aquela demora e essa sensação de impunidade que a gente fala tanto. Que gera violência, porque as próprias pessoas que praticam acham que não vai acontecer nada porque a justiça não funciona. É uma bola de neve, como você diz, uma coisa puxa a outra, né? E a gente acaba chegando assim em casos como os que você pega, assim, que você acaba aparecendo na imprensa, que você fala, poxa vida, por que esse caso aí foi mais rápido? Claro, porque está na imprensa. Esses casos acabam sendo os bodes expiatórios da história. É que, na verdade, todos deveriam ser rápidos, né? Mas não são. Aí você fala assim, mas por que escolhem alguns, né? É fruto disso, de uma sociedade cobrando uma justiça, uma vingança, ou um resultado que seja. Agora, doutor Podival, você pegou também aquele caso do Jorge Fará, do esquartejamento de uma mulher, né? Exatamente. Um dos casos. Uma paciente. De uma paciente, médico, isso. É um caso difícil. Um caso chato. Ele era réu confesso. Então ele era réu confesso. Tinha matado. A pessoa efetivamente o perseguia. Então havia todo um histórico de perseguição. E foi muito... Ele chegou a ficar... Ele estava doente. Ele vivia uma síndrome de pânico em função da perseguição daquela paciente com ele. Tinha uma relação de loucura ali muito difícil. E quando entra esse problema de meio psiquiatria também fica complicado. Fica complicado. O que o levou a matar e esquartejar. E se tivesse só matado, não tivesse esquartejado, porque aqui tem uma reação, a gente fala, e falando é frio, toca, porque o esquartejamento é o que mais... É o que mais, igual o caso do Ioki, né? É o que mais machuca. Mas se a gente pensar friamente, tecnicamente, juridicamente, o que mais vale é a vida. O tirar a vida é o que mais... Mas o engraçado é que... Ele foi lá e esquartejou a mulher. O que pesa mais é o que se faz depois da vida ter sido tirada, do que o fato de tirar a vida. Sim. Porque, na verdade, choca, né, doutor? Mas não é engraçado, porque o choque de matar deveria ser muito maior do que o que você fez depois. Porque já matou mesmo. Está morta, né? Mas o que nos chama a atenção, o que machuca, o que impressiona, talvez seja menos a morte. É mais o que você fez depois, a forma como você tratou depois o corpo. Mas era só um corpo, a vida. Esse caso do Ioki, por exemplo, é um caso... É um caso, é isso. A mulher matar o homem, esquartejar. É isso. Agora, tem um certo machismo nessa história, sabe? Por quê? Eu vejo isso porque aí eu vi nos jornais, assim, não, mas a menina era uma prostituta. Isso, ele casou com ela, teve uma filha. Assim, será que a filha é dele? Mas o fato podia ser, eu nem sei, prostituta, mas partindo da premissa que fosse, mas ela tinha feito enfermagem depois, tinha feito, me parece, eu vi nos jornais, tinha fazendo faculdade, tinha um curso, ele atraía, ele saiu com outras, nada justifica o fato, mas que a sociedade é machista, porque se fosse o contrário, eu fico imaginando, não, mas um homem pegou a mulher traindo ele com outros, aí ele perdeu a cabeça. Eu acho que o caso foi nada justifica nada, não estou aqui, mas que o caso foi tratado de uma forma mais dura porque era uma mulher e eu achei que foi. E acho que devia ser o contrário. Quer dizer, era uma mulher que foi traída, que foi machucada, que foi, né... você tem o olhar criminalista. A gente tem o olhar de povo. Talvez ele está sempre defendendo, mas note
que não se justifica, mas que o fato de ser mulher pesou contra bastante. ela, pesou mais. Depois do intervalo comercial, o Dr. Roberto Podewald vai falar do caso do Mensalão, do divisor de águas do Mensalão, e também de outros casos emblemáticos. Já também a presidência da OAB de São Paulo. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. De frente para mim hoje, o Dr. Roberto Podewald, criminalista, que já tem 24 anos de carreira, que pegou casos muito interessantes para nós discutirmos hoje. Inclusive o caso Celso Daniel. Conta para mim como é que você entrou nesse caso, também um caso político de um assassinato de um prefeito que estava num esquema. Que rolo é esse, doutor, que você se enfiou? Esse caso foi complicado, ainda é. Ainda está complicado, né? Ainda está complicado. Eu não sei dizer, nem me lembro exatamente como eu entrei no caso, mas eu posso dizer que o Sérgio é um dos clientes que mais confiaram em mim e na defesa. O Sérgio, no meu vamos trabalho. explicar quem é o Sérgio. O Sérgio estava junto com o Celso Daniel, era o melhor amigo do Celso Daniel. Sombra, né? Foi jantar com o Celso Daniel na no noite restaurante. Que mataram ele. Na noite que mataram, quando voltavam no restaurante, teriam matado. Isso. E acabou que ele foi acusado. Foi acusado de ter participado do crime. Depois chegaram a prender os que seriam, e já foram condenados, muitos deles, os que seriam os acusados de matá-lo. Inclusive, até hoje, tem uma pressão muito grande para que haja uma delação, para que chegaram a oferecer benefícios aos réus para que eles indicassem o Sérgio como autor. Eles nunca indicaram, mas a gente sempre tem receio, que sabe como funcionam essas coisas. Mas o Sérgio, lá pelas tantas, decretaram a prisão dele. Eu liguei para ele e disse, olha, decretaram sua prisão. E ele diz, e o que o senhor sugere? Eu digo, eu sugiro que você se entregue. Ele falou, eu vou fazer exatamente o que o senhor mandar. Se entregou, foi preso, ficou 7 meses preso, na minha visão, absolutamente injustamente. Por quê? Porque não tinha prova, tanto não tinha prova, que depois ele foi solto por 2 habeas corpus. Aqui foi unânime e nunca vi antes. No mesmo dia, nem unânime, mesmo dia, 2 habeas corpus, um no Supremo, um no STJ, foram julgados 2 liminares, e as 2 liminares dos 2 tribunais soltavam, concediam a ordem e soltavam ele. Isso mostra que a prisão tanto era desnecessária ou injusta, que ele foi solto pelos 2 tribunais ao mesmo tempo. Então, mas ele ficou ali, e eu me lembro que um dia eu fui visitá-lo, e eu atormentado, sem dormir há dias, e eu vou lá, e ele olha para mim e fala, doutor, o senhor está com uma cara péssima, vai descansar, fica tranquilo. O preso falou isso para você, né? E eu estava realmente destruído ali enquanto ele preso, mas graças a Deus está aí, e a gente espera que as coisas se resolvam como deve ser. Quem matou o Celso Daniel? Eu acho que está resolvido o caso. Quem matou o Celso Daniel foram os condenados, aliás, pela morte dele. Não tem justificativa, não tem razão, não tem lógica pensar que o Sérgio, que era o melhor amigo do Celso Daniel e que tinha importância política, vamos dizer assim, exatamente com a vida de Celso Daniel. Ele era o melhor amigo de um homem que era importante para o PT e para o sistema político. E, portanto, enquanto o Celso Daniel estivesse vivo, o Sérgio tinha uma importância enorme. A morte do Celso Daniel praticamente mata toda a força do próprio Sérgio. Então, que lógica é essa? É quase que matar a galinha dos ovos de ouro. Que não tem sentido. Realmente, ali pegaram 3 promotores, ficaram mais de ano, ficaram 2, 3 anos com um único caso, tentando achar alguma coisa. A polícia fez 3 investigações. A Polícia Federal fez uma investigação, entendeu que ele não tinha culpa de nada, não tinha participação de nada. 2 investigações da Polícia Estadual entenderam que não tinha culpa de nada. E o Ministério Público continua ali com uma intenção, eu acho até política, acho que perderam o senso. Chegou um momento que perderam o senso. E aí fica difícil voltar atrás. Como é que você justifica que depois de 3 anos de investigação, que no único caso, que você não tem um caso?
que a polícia tinha razão, né? Por isso que a polícia tem que ser e tem que ficar com a polícia a tarefa de investigar, né? Porque a hora que o Ministério Público investiga, ele fica tão ligado à investigação, ele vira tão parcial na história que ele não sabe mais separar a investigação do papel de acusador. Você está fazendo uma crítica ao Ministério Público? Eu estou fazendo uma crítica, eu já fiz abertamente, fiz a eles todos. Óbvio que não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica então, mas os promotores não sabem atuar, né, criminalmente? Eu acho que os promotores não estão preparados para investigar. Os promotores ali investigaram, eles foram contra a investigação da polícia e eles investigaram no gabinete deles. E eu acho que cada um tem um papel. O promotor sabe fazer a acusação e a polícia é quem cabe investigar. Não me parece compatível que o Ministério Público resolva fazer as vezes da polícia. E por que resolve num caso? Ou num caso que parece importante? Por que então não investiga todos os casos? De Santo André? Mas a polícia é apta a investigar todos os outros casos, menos... Você acha que não justificaria, então, o Ministério Público absolutamente investigar? Acho que foi um desrespeito à polícia de São Paulo. Você acha que tirar a polícia e mandar o Ministério Público investigar? Se for assim, acho que a polícia devia abrir mão de todos os casos e encaminhar todos ao Ministério Público. Você quer investigar o que dá jornal? Investiga todos os outros, são todos aqui. Entrega lá para eles. Vamos ver o que acontece. Não estão preparados para investigar. A desculpa que se usa para a polícia, para o Ministério Público investigar é: nós investigamos porque tem casos onde os policiais são autores do crime. Isso, e aí como é que a polícia investiga a si própria? Muito bem. Então, nesses casos, eu até entendo que possa ser diferente. Mas o caso Celso Daniel, você acha que não justifica? Não justifica. Absolutamente. Absolutamente. Por falar em PT, aí eu quero entrar no caso do Mensalão. É um julgamento emblemático no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que você analisasse, doutor Podival, criminalmente, né? A gente sabe que o Mensalão acabou sendo um divisor de águas dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, né, e todo esse imbróglio envolvendo os políticos junto com o poder. Como que você analisa o Mensalão, você que esteve lá, inclusive? Eu não vou tratar do mérito do Mensalão, né, do caso em si. Acho que o Supremo tem um papel importante, o Supremo aparece para a sociedade pela primeira vez, assim, de uma forma muito nítida. Até porque muita gente não sabia o que era o Supremo Tribunal Federal. Não sabia como funcionava o Supremo. Quem são aqueles homens, né, vestidos daquele jeito, né? É isso. Acho muito bom que o Supremo discuta o caso. E apareça. Acho muito bom que os votos sejam diferentes, porque é isso que se espera do Supremo. Ninguém espera que todo mundo votasse da mesma forma. A discussão sobre o que é certo e o que é errado, a discussão de dois ministros terem dois votos totalmente diferentes é bom. E esse é o papel de um julgamento colegiado. Não é acertar antes, não é combinar o placar antes. É isso, é discutir o caso. E veja que os votos do Lewandowski, eu tive o que eu vi, o que eu tive acesso, são bons votos. São tecnicamente perfeitos os votos. Então, acho que é isso. Acho que o papel é esse, acho que a discussão é válida. Havia uma sensação de que muitos ministros votariam partidariamente, o que a gente não viu acontecer, realmente não viu. A única coisa que eu lamento é as brigas pessoais, as acusações pessoais. Há ali algumas vezes, e não poucas vezes, agressões pessoais dos ministros que deixam um péssimo exemplo, seja para toda a magistratura, seja para o público que está vendo. Isso não deveria acontecer. Agora, os conflitos jurídicos, as divergências técnicas jurídicas, faz parte do colegiado e com isso ganha o próprio Supremo e ganha a sociedade. E é um exercício do direito. É um exercício puro do direito, é um exercício válido. Isso é o direito, isso é democracia, isso é Estado democrático. A nossa democracia cresce independentemente do resultado. Aqui, claro, cada um tem a sua forma de ver as coisas, cada um tem, claro. Mas, sem dúvida alguma, o Supremo dá uma lição. Eu que já disse, acho que o caso nem deveria estar no Supremo. Acho que o Supremo não tem condições
práticas de tocar um caso ali. É difícil, você vê que parou o Supremo inteiro, cria uma dificuldade enorme com os outros casos. A gente agora tem uma questão de tempo, porque se o julgamento se estender até novembro, o Brito também se aposenta, é um outro ministro a menos e é o presidente. Deveria entrar como presidente o Joaquim, que é o relator do caso, que não poderia, ou pelo menos não deveria. Então, não sei se a causa em única instância, e aqui é única e última, deveria estar no Supremo. Se não teria sido melhor realmente que o caso tivesse sido julgado em primeira instância e seguisse o trâmite normal da justiça, natural, e o Supremo tratasse disso já em recurso. Talvez fosse melhor. Mas então veja, eu sou da opinião que nem deveria ter ficado ali. Mas uma vez julgado ali, acho que o Supremo tem feito um papel que se esperava, quem conhece, que se esperava de uma Suprema Corte. Agora, doutor Roberto Podival, você está aí pleiteando, né, uma candidatura à presidência da OAB de São Paulo. Primeiro, quero saber por que, né, colocar o seu nome para que os advogados conheçam o seu perfil e possam tê-lo como candidato à presidência da OAB. Foi muito difícil, na verdade, a gente decidir isso. Difícil porque eu nunca tive na ordem, eu nunca fiz política de classe, não é o meu perfil. Eu já era conhecido antes da ordem, então não precisava da ordem para me tornar conhecido. Isso, na verdade, toma mais tempo, dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Isso é um ônus, né? Teve gente ali, o próprio Durso, usou a ordem 9 anos e agora sai candidato a vice-prefeito. Obviamente que teve vantagem ali, seja para a imagem, seja discutível o quanto não usou a ordem para aquilo. Eu já disse a ele quando me perguntou, e aí, saiu a terceira vez, eu falei, Durso, a ordem não é a Venezuela. Né? A gente era a época em que discutia se o Lula poderia ir para o terceiro mandato. E eu disse para o como é que você justifica que o Lula não vá se você vai? Que exemplo está dando à sociedade civil? A ordem, que é a entidade mais importante da sociedade civil. E a alternância do poder aquilo foi totalmente absurdo, aquilo foi horrível. Agora, por que eu entrei? Né? Por quê? Porque eu não aguentava mais. A sociedade, a gente nunca, os advogados nunca tiveram tão em baixa na vida. O desrespeito com o advogado, a chatice que é advogar hoje, o sofrimento que é advogar hoje. Chatice em que sentido? É maltratado o tempo todo. O tempo todo. Você é maltratado no fórum, no balcão do fórum, pelos funcionários públicos que te tratam como se você fosse um funcionário a servir. Claro, com exceções, mas via de regra é isso. Você é maltratado pela polícia, você é maltratado pelo judiciário. Agora saiu uma entrevista anteontem do presidente da Associação dos Magistrados dizendo, falando sobre magistrado corrupto que saia da magistratura, aquele que vai advogar. A gente não quer que vai advogar. Então, está muito ruim. A gente está muito ruim. Está desvalorizado. Completamente. A imagem desvalorizada, completamente desvalorizado. Então, aí eu olhei tudo isso e falei assim, olha, eu vivi da advocacia, eu me fiz na advocacia, tudo que eu sei fazer é advogar. Eu não tinha nada, eu comecei com uma portinha de um escritório, cheguei onde cheguei. Eu falei assim, não é possível, quer dizer, vamos tentar fazer alguma coisa. É difícil, porque você tem coronéis na política de ordem, você tem grupos que comandam, são sempre os mesmos que estão ali, sempre os mesmos dando volta, assim, você tem ali o Durso, que ficou 9 anos, hoje o candidato tem um que foi conselheiro estadual do Durso, o Saeg foi conselheiro do Durso, o Toron foi conselheiro federal do Durso durante 6 anos, aí eles saem e viraram todos oposição. Estavam lá, sempre tiveram lá, é mais do mesmo. E as pessoas que estão em volta deles são sempre os mesmos grupos. Então a gente resolveu mudar. Você quer saber? Vamos pegar gente absolutamente nova. Meu grande eleitorado, meu grande público, que são os jovens. A ideia é, vamos fazer uma ordem para os jovens, não para os velhos que vivem e se aproveitam dela, vamos fazer para os jovens. Então a ideia a gente vai fazer, e se tudo der certo, os jovens têm condição de eleger o presidente da ordem. São 10 mil, mais ou menos 10 mil advogados que tiram carteira da ordem por ano. Nos últimos 10 anos, são 100 mil advogados. 100 mil advogados elegem o presidente da ordem. São 300 mil advogados, mais ou menos, em São Paulo. Mais ou menos, exatamente. Vão votar mais ou menos? Eu acredito que entre 180 e 190 mil. E
E os jovens... O jovem está ali. Os advogados que têm carteirinha dos últimos 10 anos representam 50% dos votantes. Esse público é o público que eu conto para pensa na mudança. É o grupo para me eleger, porque uma vez eleito, é esse pessoal é que vai pela primeira vez ter acesso à ordem, vai ter a porta aberta para a ordem. Essa é a ideia. O doutor Podival falou um assunto interessante, né? OAB e política, né? Você utilizar, né, uma entidade de uma classe tão importante quanto dos advogados para fazer política. Aí a gente pergunta, será que ele não tem pretensões políticas? Não, Depois do intervalo, o doutor Roberto Podival vai falar para a gente. Será que ele não tem pretensão política? Será que lá na frente ele também não vai ser o Durso, que vai ser candidato a prefeito, vice-prefeito? Depois do intervalo, ele responde para você. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Dr. Roberto Podival, meu entrevistado de hoje, frente a frente aqui na TV Mogi News. Dr. Podival, então, você vai usar o AB para palanque eleitoral? Não tenho a menor hipótese, a menor. Eu não tenho nenhum pretensão jeito, política? Eu não tenho jeito para política, não tenho pretensão política. Eu advogo para vários partidos, quer dizer, eu sou um dos maiores críticos do uso da política na entidade de classe. Quer dizer, eu critico o Toron porque tem lá um grupo político ligado ao PT que quer formar uma chapa petista na ordem. Eu critico o Durso porque usou da ordem para virar vice-prefeito. E o problema não é só o problema dele, usar para virar vice-prefeito, é que para poder virar vice-prefeito, ele não podia brigar com as autoridades. Então não se brigava. Então eu dou um exemplo. Hoje, o convênio que se tem do governo do Estado com a Ordem dos Advogados, e que passa ali pela Defensoria, mas o convênio é do governo que dá o dinheiro para a Defensoria. Para pagar. A causa mais complexa, mais complicada, mais cara do convênio é as ordinárias, que demoram mais ou menos 3 anos, sendo rápido, 3 anos entre começar e acabar. Sabe quanto ganha um advogado numa causa dessa, esse convênio? R$780 em 3 anos de trabalho. Se você dividir isso por 3 anos, são R$260 por ano, que dividido por mês, nós estamos falando em R$20 por mês, em 20 centavos, sei lá, 50 centavos, não dá 50 centavos por dia para acompanhar uma causa, para depois de 3 anos receber R$780. É ridículo. Absurdo. E agora você me pergunta, ninguém foi chegar não teve alguém na ordem, o presidente da ordem não foi falar com o governador e disse, governador, são 300 mil advogados. E não foi falar por quê? Ordem. Isso tem porque uma não podia força, bater de frente. Porque não pode bater. Porque olha a força política que tem 300 mil advogados no Estado. Se cada advogado tiver mulher e filho, um filho, uma mulher, nós estamos multiplicando esse número por 3, são 1 milhão de pessoas. Isso representa uma força política enorme. Mas o advogado não enxerga isso, né? O advogado não enxerga porque o Durso não é uma liderança. Eu sou advogado há 24 anos. Eu nunca encontrei o Durso no corredor do tribunal, eu não encontro o Durso para fazer sustentação, eu nunca encontrei o Durso numa audiência, eu encontro o Durso em festa. Ele é bom para festa. E aí nós estamos nisso. A advocacia abandonada, jogada, e esses grupos aí em volta, que sempre estiveram aí, é o mesmo grupo, é o mesmo pessoal, Aí chegou uma hora a gente falou, olha, chega, não é possível. A ideia da nossa candidatura é só romper esse ciclo. Eu já falei, nem reeleição. Eu não sou favorável à reeleição. A gente vai entrar, vai tirar esse povo, vai modificar a ordem, abrir a porta para essa juventude, porque é para elas, são eles que precisam. A advocacia deles, a advocacia de amanhã, a gente daqui a pouco está parando. Eu daqui a pouco quero me aposentar, quero... Né, a ideia é que a advocacia possa ser para eles. Não dá. Hoje, para você ter acesso aos autos, o advogado precisou chegar ao Supremo, para o Supremo sumular dizendo o advogado que tem procuração tem direito de ter acesso aos autos. Tem direito de olhar porque o teu cliente está preso, eu precisei chegar no Supremo. Isso quer dizer, o juiz de primeiro grau negou, o tribunal negou, o STJ negou. Então tudo. Como é que nós vivemos?
Como é que nós estamos? Que direito é esse? Eu fiz um projeto de lei, eu e mais 2 advogados, fizemos um projeto de lei para proibir invasão, aquelas buscas e apreensões em escritório de advocacia. Porque na época que o Márcio era o ministro da Justiça, que hoje, enfim, apoia o Toron, era o ministro da Justiça, a Polícia Federal começou a invadir escritório de advocacia, e aí a gente falou, não. Fomos falar com o Durcio, que era o presidente, não fez nada. Aí eu escrevi um projeto de lei, entregamos o projeto de lei para o Michel Temer, na época deputado, que levou ao Congresso Nacional, e hoje tem uma lei que proíbe busca e apreensão em escritório de advocacia, exceto quando o advogado é réu, mas aí ele está sendo investigado, ele é parte da coisa. Senão isso acabou. Quem fez isso? Ninguém. E se a gente não vai numa iniciativa pessoal fazer, estava aí, ninguém fez. Nós estamos sendo ouvidos, grampeados, conversando com o cliente. Eu, para entrar no fórum, passo por detector de metal, como se eu fosse um bandido. Eu, para ir para um presídio, praticamente tiro a roupa. Verdade. As mulheres, então, as advogadas... Passam constrangimento. Tem, porque o sutiã tem um ferrinho e apita. Agora, por conta de um ou outro que passa um celular para um bandido, e que, portanto, não é advogado, também é bandido, todos nós passamos por bandidos. Isso tem que acabar. Agora, doutor, aqui na região do Alto Tietê, você já fechou parceria com alguma cidade? Não, a ideia aqui não é fechar parceria. Não? A hora que você fecha a parceria, você, claro, cria um núcleo aqui na cidade, que é o que todo mundo faz, então você vai ter um grupo te apoiando. Mas esse grupo é rival de outro grupo, então você tem um e não tem outro. A ideia é falar, olha, escolham os seus grupos aqui, todos. Até porque a ordem é de todos. A gente, quando ganhar a eleição em novembro, vai respeitar cada subseção, aquelas que estão conosco, aquelas que não estão conosco, mas nós vamos respeitar. E as subseções vão ter não só apoio, porque não tem, como dinheiro para poder cada qual fazer alguma coisa. Porque hoje elas ficam presas num cabresto com o dinheiro da ordem de lá, então elas nem podem, a ordem local não pode ir contra, porque senão não tem dinheiro para fazer campanha própria. E a eleição deve ser no final de novembro, a gente vai ver a data daqui para frente. 29. A ideia é que seria dia 29. Vamos fazer um jogo rápido com o Dr. Roberto Podival. Um ídolo. Um ídolo. Meu pai. Meu pai foi um ídolo para mim, não tinha curso superior, mas era um homem sábio porque aprendeu com a vida. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Eu mudo tanto, cada hora um. Eu agora descobri um livrinho que eu li na época dos Nardoni, do Lacerda, que eu nem sabia, o jornalista, Carlos Lacerda, escreveu um livro policial sobre um crime que aconteceu na Suíça, um advogado suíço. O livro é bem interessante, na época ele escrevia nos jornais, e isso virou um livro. Paixão, alguma coisa da paixão, é o que eu tenho lido agora. Um filme. Um filme, eu gosto do Poderoso Chefão, é um ícone. Uma frase marcante do Dr. Podival. Uma frase marcante do Dr. Podival. Tem uma frase que você usa? Uma frase que não? Depende da época, Você vai mudando? Mudando as frases. Eu me lembro que eu usei, quando eu saí do Júlio dos Nardoni, eu acabei os Nardoni, eu acabei com uma frase bonita do Chico Xavier. Ele dizia, deixa eu ver se eu me lembro. Até o final eu me lembro dela. Um exemplo de vida. Um exemplo de vida, acho que o grande exemplo que eu tenho de vida são os velhos advogados que eu me espelhei na minha vida toda. Hoje eu faço a ordem para os jovens, mas os velhos fizeram para mim. Talvez o maior exemplo, esse nem advogado, um desembargador aposentado, uma das pessoas mais doces, mais boas realmente que eu conheço, é Alberto Silva Franco. Um hobby do Dr. Podival? Um hobby. Eu, embora fora de forma, adoro esporte. Eu adoro esquiar na neve. Tenho feito pouco porque não dá tempo, mas esse é um hobby que eu tenho. Cor preferida? Cor preferida? Azul, talvez pelos olhos. O olho azul, né? Dia ou noite, doutor? Noite, eu vivo a noite. O
que faz nas horas vagas? Eu nem sei dizer se eu tenho, quando eu tenho hora Não vaga. tem hora vaga. Eu sou tão agitado, eu não tenho tido hora vaga, para falar a verdade. Bom. Mas eu gosto de cultura, um bom livro, um bom filme, mas ultimamente eu digo, eu não tenho tido hora vaga não. Um bom papo, conversar com os amigos. Você é bom em quê? Eu sou bom em... Acho que eu sou bom em conversar, eu sou bom em convencer, eu sou bom na palavra. E é péssimo em quê? Habilidades manuais, eu não consigo fazer nada, nada, eu quebro tudo, eu mexo em tudo, eu sou atrapalhado. Tem uma lembrança da infância, doutor? Eu passei minha infância andando a cavalo, eu morava na Granja Viana, em Cotia, tinha cavalo em casa e passei a infância indo no pasto, pegando o cavalo, montava, eu passei com os animais, essa é a grande lembrança que eu tenho. Um esporte que você goste? Você falou esquiar? Eu falei esquiar, poderia falar hipismo também. Eu fiz muito durante muito tempo. O que você mais curte na internet, doutor? Eu sempre fui meio antiquado, eu não tinha muito contato com a internet, até que por conta da campanha a gente criou um Face. E eu estou maravilhado, eu que já não durmo quase nada, agora eu chego em casa às 2 da manhã e abro o computador e fico ali. Eu já não tenho dormido porque eu fico... A quantidade de pessoas com quem a gente fala é tão... Apaixonado pelas redes sociais. Estou apaixonado pelas redes sociais e até faço um convite aos advogados que entrem na rede social. Qual que é o seu Face? Facebook é Roberto Podival. Entre, critica, fala mal, fala bem. Eu respondo a todos. Uma grande arma, né? Nós estamos disparados na frente de qualquer candidato. Nós hoje devemos estar batendo 10 mil acessos, enquanto que o segundo colocado na ordem, acho que não chegou a 2. É impressionante. E eu estou maravilhado com essa história. Nem dorme mais. Não durmo mais. Nem agora dorme. Para dormir para quê, né, doutor? Fico... Deixa para lá. Um lugar do doutor Roberto Podival. Eu fui muito criticado, e vou falar isso, e as críticas vão voltar. Eu casei na Ilha de Capri. E aquele é um lugar, para mim, marcante. Fui muito criticado porque o Toffoli, que era meu amigo, foi para a Ilha de Capri no meu casamento, e aquilo virou um escândalo. Era um casamento pequeno e era para ficar muito pequeno. O ministro Toffoli, amigo meu de faculdade, e acabou... Nossa, para ir no seu casamento é assim com ele, intimamente, era um casamento muito pequeno, pouca gente, é amigo pessoal. E eu fui muito criticado por conta de eu ter ido. O fato é a Ilha de Capri. Bacana. Um sonho. Qual que é o seu sonho? Ser presidente da ordem. Esse é seu sonho hoje? Hoje é. O que não suporta nos outros, doutor? Tenho visto ultimamente a mentira, a falsidade. Eu sou completamente transparente para o bem e para o mal. A falsidade me machuca. Você já ouviu falar que advogado é tudo falso? Não é verdade. Não, você já ouviu falar disso? Ouvi. Não é verdade. Como é que você defende os advogados? Infelizmente alguns são, eu tenho vivido agora, eu diria, mais Toda na vida política. tem, né, doutor? Mais na vida política. Eu até então não tinha. Agora que você entra nas políticas de classe, que seja, você esperava de algumas pessoas o que não vem e vamos, enfim, né, aquela coisa toda. É triste. Tem medo de quê? Eu sou completamente hipocondríaco e morro de medo de voar. Toma muito remédio? Tomo, mas eu leio a bula e tenho medo do efeito da bula. Eu sou aqueles que olham o remédio e dizem assim, não, a mulher grávida não pode. Faz mal para a mulher grávida, deve fazer mal para mim também. Vai que eu tô, né? Sei lá. E avião, eu voo toda semana. Toda você tem medo de avião? Pânico, eu tenho que voar na janela, fico olhando para fora, eu tenho claustrofobia, eu sou completamente neurótico com algumas coisas. Que bacana, adorei. Uma mania. Uma mania. Quem diga que eu quase que tenho toque, sabe? Eu não obsessivo compulsivo com o quê? Com tudo. Eu tô aqui desde o começo do programa pensando no que eu ia pegar para mexer, eu não consigo. Eu tô aqui sem saber o que eu faço com as mãos, porque eu não estou mexendo em nada. Se eu soubesse, eu tinha dado uma caneta para você. Eu procurei, eu não tinha trazido, eu não sabia o que fazer. Eu dava a minha caneta para você. Eu estou aqui todo apavorado que eu não tenho o que mexer. Uma mensagem para você deixar os telespectadores da TV Mogi News, do nosso site, o tvmoginews.com.br, do Canal 15. Qual que é a mensagem que você deixa? Um criminalista tão reconhecido como você. Eu queria dizer, as pessoas na vida não são nem tão ou nem sempre tão boas, nem sempre tão ruins. O mundo não é feito de pessoas boas e de pessoas ruins. As melhores pessoas podem cometer piores atos
E as piores pessoas podem cometer os melhores atos. Então a gente tem que ver a vida de uma forma menos maniqueísta. São pessoas. A gente acerta todo dia, a gente erra todo dia. Tem aquela besteira que você fez e que você gostaria de voltar o relógio 1 minuto porque você já não faria mais. Assim são as pessoas. E acho que a gente tem a missão de entender as pessoas, de passar por cima das coisas, porque é duro, é doído, é triste, mas isso é a vida. A gente veio aqui por um tempo para alguma coisa, para ser feliz, eu diria. Vamos ser felizes. Os problemas são todos pequenos. O problema maior é a saúde, é ficar doente. Vamos passar pela vida feliz. Eu falo isso para as minhas filhas todo dia. Para os meus filhos, eu falo assim, eu tenho 3, são pequenos. E a mensagem que eu dou para eles, outro dia me pediram uma mensagem na escola, eu nem sei se era educativa, mas eu digo, seja feliz. Vai ser feliz. Seja feliz, é o que importa na vida. Falando em feliz, em tempo, oração ao tempo, do Caetano Veloso para fechar o programa. Obrigada, doutor. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado, foi um prazer enorme. Adorei estar com você. Obrigada. Tá, doutor Roberto Podval. Tá aí, então, a história do doutor Roberto Podval, especialmente aqui para você na TV Mogi News. E eu quero agradecer a sua participação, sempre aqui comigo, a sua audiência, no canal 15 ou no www.tvmoginews.com.br. Um beijo e até o próximo programa.